Sejam todos bem-vindos ao OftalmosCast, o podcast de oftalmologia de Joinville, região norte de Santa Catarina. Eu sou o Dr. Ademar Deviene Júnior, médico oftalmologista, especialista em córnea, segmento anterior e catarata. Hoje nós vamos falar não de medicina, mas como nós chegamos na medicina, o que nos motivou até aqui, e quando eu falo nós, somos nós. Hoje sou eu e um convidado muito especial. Hoje nós vamos falar da vocação que a pessoa precisa ter para aguentar a profissão de médico. Médico é legal, fica num lugar gostoso, tranquilo, sentado, trabalha sentado. Até aí uma certa parte tem razão e ganha bem. Gente, se for essa imagem que você tem, desista imediatamente de medicina. A gente vai falar o que vocaciona uma pessoa a ser médico. Hoje nós vamos abordar as dificuldades de você estudar, ralar um pouco, até chegar lá. E a faculdade não é o ponto final, ela é só o início de uma enorme, uma longa jornada. A faculdade de 6 anos, especialidade 3 anos, subespecialidade a depender 1, 2, 3 anos a mais, além de todos os gastos e todo o desgaste emocional que a pessoa que faz o curso de medicina e faz a especialidade, no nosso caso aqui, oftalmologia, tem ao longo da sua vida acadêmica, né? E ao longo de toda uma jornada de vida, porque, afinal de contas, você despende ali 10 anos da sua vida apenas na sua formação acadêmica e profissional, para você se preparar para um mercado cada vez mais agressivo, competitivo e que nem sempre oferece boas condições de trabalho. E como será que hoje, eu sou uma pessoa de 57 anos, hoje a gente vai abordar mais o meu lado pessoal, como eu cheguei até aqui e como que os novos vocacionados para essa área estão chegando aqui. Nessa situação, nessa condição e visualizando um futuro à frente. Por isso nós temos hoje nosso convidado, como é que é seu nome, jovem? Felipe Deviene. Felipe Deviene. Coincidência, né? Mesmo sobrenome meu. Achei a mãe na rua. Pois bem, o Felipe é o meu jovem filho, caçula, dos 4 que eu tenho, de 24 anos. 21. 21? Você não tem 22? Esse ano eu faço 22. Você está me enganando, Felipe. O Felipe ele vai fazer 22 anos esse ano, ele está no 2º ano de medicina, né? Eu me formei em 1992. Portanto, eu estudei nos anos 90 na faculdade. Eu sou formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC do Paraná. E fiz minha residência no Hospital de Olhos do Paraná. À época, era o centro de maior avanço oftalmológico, tecnologia, pelo menos ali do Paraná, e um dos principais do Sul e do país inteiro. Não foi uma formação fácil. Eu, particularmente, venho de uma família que não tem nenhum médico, né? São 3 gerações de comerciantes. E, no caso, eu tive que desbravar essa área. Então, Felipe, vamos falar primeiro das dificuldades de você chegar na faculdade de medicina. O que você sentiu hoje? Quais as principais dificuldades? Era a ansiedade de passar no vestibular, adivinhar o que iria cair nas provas para você ser bem classificado, como escolher a faculdade, o que você usou de parâmetro para você escolher o seu caminho acadêmico? Eu acho que a maior dificuldade dos estudantes, hoje em dia, o pessoal que está no terceirão, faz cursinho, é muito nervosismo. Tem aqueles alunos que fazem um simulado, acertam 50 questões de 60, por exemplo, que se fosse no vestibular eles passariam, mas daí chega na prova, fica nervoso e não consegue. Outra dificuldade também é o esforço que você tem que ter durante os estudos. Então, você tem que ser constante, não dá para você estudar um dia só e depois o resto da semana você não estuda. Você tem que sempre estar estudando, de preferência você estuda, na semana seguinte você revisa a matéria da semana anterior e intercala isso com simulados, né? Bom, nesse ponto então, até você chegar às portas da faculdade, não mudou nada da minha época para cá, né? E o nervosismo, eu jurei, olha só, hein? Minha mãe, se estiver ouvindo esse podcast, assistindo, que ela grave essas palavras. Eu jurei que eu não ia sofrer que nem os meus pais
quando vocês fizeram o vestibular, fizeram as escolhas de vocês, mas eu sofri em silêncio por cada um. De qualquer forma, a ansiedade continua sendo um fator decisivo aí, que está presente na vida do estudante, então. Sim, mas o que você tinha falado que não mudou da sua época para hoje, eu acho que o que mais mudou, na verdade, foi a tecnologia, né? Por exemplo, a minha turma pegou segundo ano de ensino médio e terceiro ano pandemia. Então, o segundo ano a gente não teve aula nas escolas, teve aquele primeiro mês, 2 semanas. E depois veio a pandemia, todo mundo teve aula em casa. Só vídeo ou uma aula ao vivo do professor. E aí, no ano seguinte, que foi o meu ano de terceirão, era intercalado. Então, uma semana, metade da turma ia para a escola e a outra metade ficava em casa, vendo a aula gravada ou a aula ao vivo do professor. Então, continua sendo um caminho parecido, que é o estudo, né? Tem que ter se esforçar o máximo possível nos estudos, mas hoje a gente tem outros meios para facilitar essa ponte aí. Tipo, eu vou lá, pego meu material, vou para uma sala de estudos. Se eu tenho alguma dúvida ali, eu não preciso procurar um livro numa biblioteca, por exemplo, só por uma coisa. Eu posso pesquisar no computador, no tablet, que ajuda a ser muito mais rápido, na minha opinião. Bom, aí sim, nós temos uma mudança significativa. Eu lembro, na minha época, era apenas as apostilas. Fora as apostilas, os livros. Fora os livros, as revistas da National Geographic. Fora isso, quando tinha um programa de televisão, era tudo TV aberta, de péssima qualidade. O máximo que teve nos anos 80, 90 ali, foi o Jacques Cousteau na Amazônia, mergulhando lá no Rio Amazonas. Enfim, era tudo meio na unha, né? A coisa era meio rudimentar. A gente só não fazia voodoo para aprender, mas de resto ia catando em tudo quanto é canto. Bom, eu lembro perfeitamente o dia que eu fui ver o resultado. O seu foi eletrônico, né? Saiu o resultado eletrônico, sim, divulgação na internet, eu nem sei, na verdade, como é que era o de vocês na época. Eu lembro era um edital. Você mostrou uma foto uma vez de um jornal com uma lista dos aprovados. Saía no jornal, na Gazeta do Povo, uma edição especial. Os aprovados na Federal, na Evangélica, na PUC e na Faculdade de Direito, que eu não lembro o nome, que era ali no centro, onde funcionou o antigo Colégio Dom Bosco, ali perto da Praça Rui Barbosa, né? Perdoe aqueles que não estão familiarizados com Curitiba, mas a minha formação acadêmica foi lá. Aí eu fui buscar o resultado, porque não estava saindo nas rádios, nem na Gazeta. Falei, ih, deu ruim, né? Não vai dar certo. Aí, quando eu cheguei lá, eu me recordo, eu tinha ido de latão, de busão, não tinha um gato para puxar para o rabo. E aí, todo mundo aglomerado ali na porta, eles literalmente fixavam os editais de aprovação ali na porta. Eu fui meio desesperançoso, cheio de gente ali, uns saíam chorando desse lado, outros saíam comemorando do outro. Falei, ih, meu Deus do céu. E aí começava a dar o tremelique nas pernas. Como meu nome é ADH, normalmente eu sou o primeiro, segundo da lista, né? Eu já fui direto. Eu não acreditava na hora que eu vi o meu nome ali. Eu lembro, eu tive uma reação maluca. Eu saí correndo, eu disparei, eu dei uma volta, provavelmente uma volta semiolímpica ali na faculdade. Passei, que nem maluco. E aí estava ali onde era o antigo centro acadêmico da PUC, ali o pessoal dando trote nos calouros, né? Saí comemorando. E aí já abracei o pessoal que tinha passado também, foi bem legal, né? Mas era assim, você tinha que estar ou presencial, ouvir pela rádio, ou comprar a edição do jornal naquela época. Uma vez galgado esse degrau, parece que você conquistou tudo na sua vida, né? E não é bem assim. Aí vem a realidade. Não havia internet, é época das trevas. O telefone era o macaco preto, para quem lembra, né? Aquele telefone de disco. E aí a gente, enfim, não tinha tecnologia nenhuma disponível. Era tudo livro e quem anotasse melhor ali nas aulas dos professores, né? Só sei que, assim, no início todo mundo tem muita dificuldade
em ter esse período de adaptação, porque no cursinho os caras vão te dando macetinho, coisas, técnicas mnemônicas para você ir lembrando das questões, né, que vão eventualmente cair na prova do vestibular. Mas ali não. O professor chega, joga a matéria, ele está com pressa, vai embora, não te dá nem bola. Hoje, Bom, vamos falar, né? Eu falei que eu fui aprovado na PUC. Antes de chegar nesse assunto, você foi aprovado aqui em Santa Catarina, eu lembro, fui lá com você, chegamos a fazer matrícula, mas efetivamente, onde que você escolheu ir, por que ir para lá? A faculdade que eu escolhi fica na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Não tanto interior também, né? É uma cidade até grande. Para mim já é muito grande. Fica 1 hora de São Paulo, capital, ali mais ou menos. É lá onde os entregadores de pizza, os motoboy, passam arrancando espelho do carro. Quando começar a arrancar espelho, você chegou em Campinas. E eu escolhi a faculdade São Leopoldo Mandic. Por quê? Eu acho que... Bom, quando eu entrei no vestibular, tinha acabado de sair uma lista do MEC sobre ela ser uma... Estava entre ali, acho que é uma das 3 melhores faculdades de saúde do Brasil, entre as privadas, né? Descontando as federais. Então, acho que foi uma opção muito boa, além de estar num centro de formação muito bom, que é o estado de São Paulo, né? A cidade de Campinas, e perto da capital, perto de muitas outras cidades, que dá uma oportunidade muito boa, tanto durante a residência, durante a faculdade, quando tem algum congresso, alguma coisa, geralmente vai ser ali perto, ou depois da faculdade na residência, ali também é um ponto muito bom, tem diversos hospitais que você pode fazer, e muitos profissionais estão lá, né? A quantidade de profissionais lá é muito grande. Então, acho que para a formação, hoje em dia, é muito interessante estar lá. Fora os centros de formação, que realmente eu hei de concordar. Eu amo Santa Catarina, foi o estado que me acolheu, onde vocês nasceram, os meus filhos nasceram. E o que eu posso atestar nesse sentido, qualidade de vida, não troco aqui por nada. No entanto, quando a gente fala de formação acadêmica, em especial essa área médica, jamais desprezando as escolas médicas de Santa Catarina de muito boa qualidade. Mas quando a gente fala de oportunidades e variedades de serviços disponíveis, hospitais, escola, instituições, certamente o estado de São Paulo tem uma quantidade bastante robusta que você dificilmente encontra em outros locais. E eu acho que a estrutura das faculdades lá são diferentes. Acho que lá a modernização é muito maior. Laboratórios, coisas assim, sala de aula, você vê projetores, telão assim, interativo, que você pode mexer tudo. No laboratório você tem desses telões também com modelos em 3D de anatomia. Então você pode ver qualquer parte do corpo ali só mexendo, sabe? Aí você vê na bancada, você vê uma peça real. E aí se você tem alguma dúvida, que às vezes é difícil, né? Ver numa peça real, alguma coisa específica, você vai no telão, mexe ali, faz o que você quiser. E é um negócio que eu não tinha visto ainda nas faculdades aqui na região, né? O dia que eu conheci a Mandic, que você me levou lá, eu vi os robôs e os bonecos, né? Isso Sim. Eu não tinha visto em nenhuma faculdade também. Os robôs agora estão entrando bastante. Acho que muitas faculdades já estão comprando esses robôs. Mas é um simulador muito bom antes do aluno ter que fazer algum procedimento com um paciente, né? Geralmente você sorte do paciente. Sorte do paciente. Hoje em dia tem essas coisas, né? Mas você vê os alunos treinando, tipo, intubação, coisa assim, nesses robôs. Ou a ressuscitação cardiopulmonar, que a gente aprende bem no começo, nos robôs também, né? Não dá para treinar numa pessoa. Ou treinar uma punção venosa, uma intramuscular. Você faz isso nos robôs primeiro, né? Aí vem as grandes diferenças. Eu percebo que a sua grade curricular é completamente diferente da minha. Se a gente falar de anatomia, que é uma matéria universal, isso aí não mudou. Desde a época de Galilei, quando ele desenterrava os defuntos para estudar anatomia, fazer os desenhos dele, isso aí não muda nada, né? Mas há acréscimo de informações em todas as outras áreas.
fisiologia. Se descobriu que essa glândula tem essa função a mais, aquele componente químico, farmacologia, enfim, a coisa é muito dinâmica. E interessante que em todas as áreas, a ciência, não sei se você sabia disso, ela cresce não em progressão aritmética, por somatória de conhecimento, ela cresce em progressão geométrica, tá? A tecnologia, do jeito que ela está indo, ela oferece uma qualidade de resolutividade de problemas em todas as áreas muito maior, exponencialmente maior, quanto mais for passando o tempo. E é interessante isso, que quem estuda essa área, né, os criadores das inteligências artificiais, a NASA, por causa das pesquisas aeroespaciais, enfim, escolas médicas, a área militar pesquisa muito isso. A gente vislumbra um futuro aí que é um futuro, às vezes, um tanto quanto assustador, né? Em especial quando a gente fala de inteligência artificial. Há cientistas dizendo, especuladores também dizendo, a gente não sabe até que ponto é verdade ou não, a inteligência humana sendo substituída e sendo pior, sobrepujada, né? Um fato que é real. O grande enxadrista soviético, me foge o nome dele, que conseguia vencer vários oponentes ao mesmo tempo. Ele, pela primeira vez, não me falha a memória se ano passado ou retrasado, perdeu a primeira partida por uma inteligência artificial. E olha, bem provavelmente daqui por diante só vai tomar pau. A inteligência artificial aprende, né? Ela vai aprendendo cada vez mais e vai ficando melhor com as Bom, a natural também aprende. Mas se você pensar que nós temos um limite, a inteligência artificial parece que não tem um limite pré-estabelecido, né? Bom, enfim, voltando à questão da formação médica. Depois de tudo isso, existe uma área que a gente vai optar. Eu, né, primeira geração de médicos da família Deviene. Por que eu optei por oftalmologia? Olha, por incrível que pareça, eu cheguei na faculdade com a ideia fixa de ser neurocirurgião. Eu passei pela cadeira de neurologia, eu abominei, eu detestei. Foi minha primeira frustração. Caiu o meu mundo. Aí eu pensei em ser cardiologista, na semana seguinte ginecologista, na outra semana eu pensava em ser nefro. Não, vou fazer endócrino. Enfim, eu estava completamente perdido. Até que acidentalmente caiu no meu colo alguma informação referente à oftalmologia, né? Como estavam sendo realizadas naquela época, uma cirurgia que não é feita mais, extremamente invasiva, a cirurgia extracapsular de catarata, né? Que você fazia um corte, um talho ali no olho, sangrava para dedéu, tinha lá os seus riscos, porque é uma cirurgia a céu aberto, e suas complicações inerentes ao próprio procedimento. Você tirava o cristalino, implantava uma lente, enchia de ponto ali. Enfim, era um tanto quanto rudimentar, mas aquilo foi uma revolução na época. Eu falei, poxa, gostei desse negócio, né? Comecei a estudar, vi as doenças oculares e me identifiquei bastante com isso, né? E eu vou fazer essa pergunta tendenciosa porque você já manifestou para mim, mas para quem está ouvindo o Oftalmoscast, né? O que você resolveu fazer, por que resolveu fazer? E agora eu vou te botar na parede também. De residência, você pergunta. Especialidade, o que você tem em mente? Você está no segundo ano, né? Vai terminar o segundo ano esse ano. A especialidade que eu estou pensando até agora, a principal é a oftalmologia. Um pouco por influência, né? Influência minha, não. Não, eu estou dizendo que é uma influência que eu vejo, não que você impôs sobre mim. Mas eu acho que é uma área boa. Eu não ouço nenhum médico falar mal de oftalmologia. Eu acho que é uma área que mistura bem clínica com cirúrgica, que muitas áreas não fazem. E eu penso também em algumas outras áreas. Quando eu entrei, você falou da neuro, quando você entrou. Quando eu entrei na faculdade, eu fui numa aula de liga. Eu estava no primeiro mês de faculdade. Só esclarece o que é liga. Tá. Liga é como se fosse uma aula para as especialidades que é fora do seu currículo. Extracurricular. Extracurricular. Então, eu fui numa dessas aulas no meu primeiro mês de faculdade, que era sobre cirurgia de ptose palpebral. Então, era uma aula da Liga de Oftalmologia com a Liga de Cirurgia Plástica. E eu pensava também em cirurgia plástica. Aí eu fui nessa aula e eu me interessei pelo lado da oftalmologia, achei legal tudo. Mas
A parte da cirurgia plástica eu não gostei, achei que não é a minha área. Então, desde então, eu comecei a frequentar a Liga de Oftalmologia, desde o começo da faculdade até hoje. E é uma área que eu estou gostando bastante. Eu tento acompanhar algumas outras coisas, tipo cardio, acho legal também. Mas oftalmologia, por enquanto, é que mais me interessa, assim. E é engraçado isso, né? Porque você tinha paixão pela medicina desde criança. Tanto quanto eu tinha também. Aos 8 anos de idade, eu decidi que eu ia ser médico. E você, desde pequenininho, eu lembro, você falava que queria ser médico. Foi por aí também. Eu acho que foi lá pelos 7 anos, 8 por aí. Mas eu vi, assim, uma coisa em você, o jeito que você tratava os pacientes, o jeito que você é assim até hoje, né? O jeito que você trata os pacientes, você recepciona eles muito bem. E eu acabo passando bastante tempo lá em Campinas, né? Pouco tempo aqui em Joinville. E lá eu vejo uma coisa muito diferente. Quando eu venho para cá, eu vejo você atendendo, ou vejo você falando qualquer coisa com os pacientes. É uma coisa que muito médico hoje em dia não tem, que é essa empatia, a recepção. Você trata o paciente como igual, assim. Você não tenta se colocar em nenhum momento acima dele. Ou, por exemplo, o que eu estou tentando dizer com esse negócio de se colocar acima do paciente. Tem muito médico que vai lá, vem o paciente, vem com a doença, ele fala tudo em termos que ele vai entender, mas que o paciente não vai entender. Age como autoridade. Isso, age como autoridade. E você tenta buscar o melhor meio assim para o paciente entender. Ou, se ele não conseguir entender, muda a linguagem, muda o meio de explicação, até que ele consiga saber claramente o que ele tem e o que ele vai precisar fazer. Então, eu vi uma inspiração muito grande assim em você. Que legal, isso eu fiquei sabendo agora. E você sabe por que eu sou assim? A minha formação acadêmica, eu não vou citar nomes aqui por uma questão de elegância, mas eu sempre aprendi o seguinte. Olha só como os tempos são diferentes, né? O médico ele tem que ter a poltrona dele mais alta que do paciente, porque ele tem que estar olhando de cima para baixo. Tem que impor a autoridade dele através dos gestos, do entonar de voz, dos conhecimentos e tudo. Vários sinais, né? Aqueles, enfim, sinais corporais. Além do que é inquestionável, né? Quando você fez o diagnóstico. E eu não conseguia ser assim, desde o início. Eu ficava incomodado com aquilo. Por quê? Porque talvez eu não faça parte de uma família que tenha gerações e gerações na tradição da medicina. Eu vim da geração de comércio, onde você tem que conversar, conquistar, negociar, você tem que ser simpático, você tem que conquistar a pessoa para perto de você. Então, é lógico, quando a gente fala em medicina, não é simplesmente vender um serviço, vender um sonho, vender um produto. Mas você tem que ser amigo, você tem que entender, você tem que se colocar no lugar do paciente. E aí eu vejo isso claramente na minha formação universitária e na minha formação posterior de especialização. Como é que eu vejo isso? Como é que eu enxergo? Eu faço um comparativo com vários colegas, muitos deles muito mais capacitados que eu, tinham mais talento que eu, mas que acabaram, por uma razão ou outra, não se dando bem nos relacionamentos médico-paciente. Tecnicamente eram pessoas capazes, mas que, por uma razão ou outra, acabaram não evoluindo também. O amor, talvez pela profissão, tenha acabado, o amor em tratar as pessoas tenha acabado, e isso, infelizmente, vai limitar você na sua carreira, né? E a gente vê isso acontecendo até hoje. Então, você vê que interessante, né? Como as pontas se encontram, né? Quando a gente começa, algumas cadeiras, ali a anatomia que eu citei como exemplo, elas são universais, a anatomia não vai mudar, a não sei que modifique um gene e ao invés de 5 tenha 6 dedos, né? A partir de agora, que nem urso, né? Ao invés de 2 olhos, tenha 8, que nem aranha. A anatomia não vai mudar, mas outras áreas acabam mudando, são muito dinâmicas. E, ao mesmo tempo, lá no final, aquele que consegue resolver, não só resolver bem o problema do seu paciente, curar o seu paciente, tirar a frustração do seu paciente e ser amigo e se colocar no lugar dele,
é a pessoa que fatalmente vai se sobressair. Você tem razão no seu raciocínio. Isso que você falou aí da cadeira do médico ser mais alta, as coisas eu nunca tinha nem ouvido falar. A gente é ensinado totalmente ao contrário. Tanto é que dentro de uma das matérias, a gente tem um módulo que chama Método Clínico Centrado no Paciente. Então, a gente aprende... você vai lá, recepciona o paciente, você abre a porta para ele, você mostra onde ele vai sentar, você ouve. Não existia isso antes. Então, não era ensinado. Os professores ensinavam o que eu estou te falando agora. Eu me sentia mal com isso. Então, a gente é ensinado, né? Você primeiro ouve o paciente, você vê qual que é a queixa dele, e depois você toca a consulta de um jeito que seja confortável para ele. Então, você procura sempre respeitar o máximo possível, não se colocar como a lei na frente dele, assim. Olha só que interessante. E aí vem as N diferenças de formação, né? Mas vamos falar para quem conhece alguém que queira fazer medicina, quem tem alguém que tem um sonho e não sabe exatamente a vocação. Como é que você sente a vocação? Eu sei responder essa pergunta, mas eu quero que você responda do seu ponto de vista. Como é que você tem certeza que você está vocacionado para a medicina e provavelmente para o oftalmo, pelo que você já tinha manifestado antes para mim? Eu acho que é muito difícil você ter certeza antes de você tentar. Então, mesmo sem certeza, eu acho que a pessoa tem que entrar, sim, se tiver a oportunidade, entra na faculdade e você vê se é o que você quer ou não. Para você estar na medicina, você tem que saber que você vai precisar conversar com muitas pessoas, você vai ter uma exposição grande como profissional, né? Então, eu acho que, na minha visão, esse começo do curso foi o que me fez ter certeza de que é o que eu quero. Eu gosto de ir no hospital, conversar com os pacientes. A gente, por enquanto, não faz diagnóstico nem nada, só algumas síndromes específicas. Mas eu acho que você tem que ter empatia pela pessoa que está na sua frente. Isso é o principal. Eu sei responder. Para mim foi um pouquinho diferente, mas a experiência no final acaba sendo a mesma. Eu lembro, e assim, meus pais contavam para mim, né? E eu tenho guardado até hoje. Um dos primeiros... aspas, que não era brinquedo, mas era um brinquedo funcional que eu tive, foi um microscópio em miniatura. Ele era funcional. Eu pegava a formiga, eu me cutucava para ver o sangue, como é que era. Revista. Tinha uma revista... Oh, meu Deus do céu, eu esqueço o nome dela. Era um bloquinho pequeno que vinha, se não me engano, com uma revista chamada Seleções. Era um atlas, um guia médico, né? Pequenas dicas de medicina. Nossa, eu comia aquilo lá em um dia, né? Já sabia tudo, sabia para que servia esse remédio, aquilo, não sei o quê. Anatomia, eu adorava ver sangue. Eu fui criado numa cidade na época pequena, Ourinhos, no interior de São Paulo, e só tinha um hospital relativamente grande lá, que hoje a gente vê, na época era muito pequeno, na verdade, né? Tinha 2 hospitais, mas o mais significativo era a Santa Casa de Ourinhos. Eu chegava ali, tinha um cheiro de hospital. Para mim, parecia quando você compra um carro novo. Ai, que delícia, né? Eu me sentia bem naquilo lá. Então, eu sabia que eu era vocacionado para aquilo. A maneira que eu respondo isso, da mesma forma que você falou, eu tinha paixão pelo que eu fazia, pelo que eu queria. E muita gente, aí vem a minha citação inicial para quem está nos assistindo, acha que a vida do médico é glamurosa, é cheia de riquezas, facilidades. Não é exatamente assim, né? E você, na sua vida acadêmica, você já está vendo a realidade. Muitos dos professores que se submetem a trabalhar em ambulatórios têm um vínculo com o sistema público. Enfim, as remunerações não são exatamente as mais adequadas, mas mesmo assim exercem com paixão. As pessoas, o que eu vejo hoje, as pessoas que entraram na faculdade comigo
E, graças a Deus, não foi um grande número de pessoas que entraram porque o pai quis, ou o sonho era ser médico porque ia ganhar dinheiro, ou porque ia ter status. Nenhuma, e não é uma hipérbole, zero foi para frente. Um, inclusive, virou fazendeiro. Tá? Não vou citar... Bem também. Hã? Tá bem também. Tá bem. Mas virou fazendeiro, era o que ele gostava. Ele deveria ter sido um engenheiro agrônomo, né? Enfim, é uma vida de sacrifícios, né? A oftalmologia ainda te poupa de plantões, noites mal dormidas, a não ser quando você faz sobreaviso ainda. Mas imagina, um médico de UTI. Médico de UTI, quantos dias que fica sem ver a família? Enquanto é solteiro, está tudo bem, né? Ah, sou plantonista, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu sou intensivista, eu estou na estrada, atendo 3 cidades diferentes. Eu ganho bem, eu faço isso, faço aquilo. Mas e depois, quando tiver família? É uma vida em que você abdica de muita coisa, né? Eu lembro, eu em casa, quando vocês eram pequenos, o que eu fazia fim de semana? Ficava com vocês. Viajava tudo junto. Fazia churrasco tudo junto. Ia para a piscina e ia todo mundo junto. Porque eu sabia que esse tempo era de muito boa qualidade e muito escasso ao mesmo tempo, porque eu trabalhava muito, né? Você lembra que eu trabalhava os sábados, inclusive até de tarde. Lembro. Segunda, terça, chegar em casa às 10 horas da noite, e não é porque tinha ido em bar, é porque estava atendendo até aquele horário. Esse é o problema de quem entra na medicina só querendo dinheiro. Antigamente, eu não sei... Posso estar falando alguma coisa errada, mas até tinha um pouco disso ainda. Antigamente era mais fácil, nesse sentido. Mesmo quem entrava só por dinheiro acabava conseguindo. Hoje em dia é cada vez mais difícil. Tipo, a minha visão como estudante, quando eu estou reunido com os meus amigos ali, a gente está conversando sobre isso, a gente fala que quanto será que vai pagar um plantão quando a gente tiver formado? Porque hoje em dia você só vê o preço caindo. São muitos profissionais se formando, né? Então, uma tendência que eu acho que vai seguir é cada vez mais esse tipo de médico plantonista ir para o interior, que é onde continua pagando melhor. Eu posso dar o exemplo citando a especialidade, que era uma especialidade concorridíssima na minha época. Nem passou pela minha cabeça fazer, porque, nossa, eu não teria a mínima vocação, e que hoje virou uma especialidade absurdamente sucateada no sentido de remuneração mesmo, que é a radiologia. As residências de radiologia tinham uma fila gigante de concorrentes e poucos privilegiados. Eu lembro em Curitiba tinha 2 vagas na minha época. Quer dizer, nada. Né? O Brasil inteiro eram vagas reduzidíssimas. O médico radiologista ele tinha uma vida de boa qualidade, ele ficava absolutamente isolado. Quem não gosta de falar com o paciente, meu Deus, melhor dos mundos, só vendo tela. Né? Era o ápice da tecnologia, diagnóstico por imagem. Meu Deus, era até chique, era até glamuroso. Né? Dava vontade de pôr um capacete, aquele fone de ouvido assim. Pronto, cheguei no século 28. E o que aconteceu pós-pandemia? Diagnóstico à distância, medicina, telemedicina. Hoje, a remuneração do radiologista, salvo quem seja dono de grandes grupos, investidores nessa área, mas o médico radiologista, ele pena hoje para subsistência em muitos casos. Né? É um exemplo que eu dou, mostrando que a medicina hoje não é o que penso. Agora, uma coisa eu posso dizer catedraticamente, né? As pessoas que exercem a medicina com amor, como outras profissões, em qualquer profissão, se exerceu com dedicação, com amor, com afinco, você não está brincando, você se coloca no lugar do outro, você tenta entender o que aquele ser humano que você chama de paciente, que está do outro lado, ele está falando, aonde ele quer chegar, o que ele quer dizer, essa pessoa fatalmente ela vai ter, no mínimo, algum pouco que seja sucesso financeiro e profissional. Né? É o que eu acho que falta para as pessoas, amor à profissão. Outra área que está crescendo bastante por causa como a radiologia tem essa liberdade do diagnóstico à distância, outra área que está crescendo muito é a psiquiatria. A saúde mental, depois da pandemia,
Também. Meu Deus do céu. Mas também pela possibilidade de fazer à distância, né? Em uma Sem ligação dúvida. com o paciente. Sem dúvida. Então, você pode pegar um paciente de qualquer lugar do Brasil e aumentar muito os ganhos com isso. Tem essa possibilidade. E hoje já se fala, não no caso da psiquiatria, né? Mas a psicologia eu já vi falarem em terapias em grupo, né? Eu não sei exatamente como é que funciona, não é minha área, está muito distante disso, mas sim, é uma maneira de você potencializar. Então, eu espero que as pessoas tenham entendido as dificuldades, os desafios que são, né? Aqui nós temos 2 gerações, uma de médico, outra postulante a médico, né? Mas que, sem dúvida nenhuma, o Felipe está indo extremamente bem, me enchendo de orgulho, porque está passando direto em todas as matérias, que é muito difícil nas faculdades de medicina. Eu lembro quantas segundas chamadas eu tive que fazer porque não alcancei a nota, né? E era uma coisa assim generalizada. E você está de parabéns. E não é porque eu estou aqui, está de parabéns porque está indo extremamente bem. Está realmente fazendo jus àquilo que eu estou investindo. E frente a todas essas revelações e dificuldades, né, e realidades expostas para quem quer se aventurar nessa área, vamos entender um pouquinho, né, quem que é o estudante de medicina e quem é o médico velho, né? O que a gente faz na nossa vida privada, como é que a gente se diverte, como é que a gente se frustra também. Enfim, eu sempre fui muito festeiro. Quando eu tinha a sua idade, né? Então, eu lembro os churrascos de faculdade, nos finais de semana, meu Deus do céu, era uma coisa assim, surreal, era uma hecatombe, praticamente. Conforme a maturidade foi aparecendo, né? Aí eu me tornei médico, me casei, fui tinha feito já o curso de residência. A vida vai te cobrando, aí vão chegando os boletos, a realidade vai batendo a porta. A medicina é uma profissão cheia de barreiras, de fiscalizações, de concorrências desleais. Enfim, não é uma área muito fácil de se atuar. Mas eu sempre procurei, nos meus tempos, como eu estava citando ainda, viver com a família e viver para a família, né? E depois de um certo tempo, agora eu já tenho uma neta, né? A gente já está com um tempo de estrada bastante significativo. O que me diverte ainda, por incrível que pareça, é estar em casa, é curtir a família, é fazer um churrasco, é tomar um vinho, às vezes tomar um chopp, às vezes tomar mais que um. E não está muito em agitação, né? E a sua expectativa, Felipe, o que você espera de toda essa estrada, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal? Bom, eu busco, acho que assim como você conseguiu, eu busco também uma realização financeira, né? Acho que todo mundo que está na medicina também busca um pouco disso, mas não só financeira, né? É uma realização pessoal de poder estar ajudando o próximo. E na sua vida pessoal? A vida pessoal eu busco estabilidade, principalmente. Estabilidade é sinônimo de quê? De tá tranquilo, ter ali minhas coisas, família, não precisar viver numa loucura, assim, plantão de madrugada, essas coisas. A gente vê a realidade não só dos plantonistas, né? Mas das pessoas de maneira geral. Olha a crise econômica que a gente está agora no Brasil e cenários desafiadores. Imposto aparece, brota da terra, surge a média a cada 40 dias, isso é um dado oficial do IBGE, novo aumento de imposto, ou novo imposto criado, e fiscalização, dificuldade, barreiras, como eu estava falando anteriormente, não só na medicina, em várias áreas, né? Para quem trabalha com comércio, indústria, então, nem se fale. A vida está realmente muito desafiadora. Eu acho que, de certa forma, todo mundo acaba buscando isso. Enfim, eu espero que nesse OftalmoCast a gente tenha contribuído em alguma medida para, se alguém que assistiu a gente vai fazer medicina, está pensando, ou que conhece alguém que vai fazer medicina, encaminhe esse vídeo para quem
você acha que está vocacionado para a área ou fala em fazer medicina. Eu espero ter contribuído um pouquinho, ou que a gente, nosso papo aqui, tenha contribuído para que possa ser um pouco mais elucidativo. Para a pessoa que quer investir nessa área, que estuda horrores para passar no vestibular, ou não chegue na faculdade, ou pior ainda, depois dela, e descubra, caramba, o que eu fiquei perdendo meu tempo aqui? Eu sou um cara frustrado hoje. Como eu citei de exemplos, né? Felizmente poucos exemplos, e acaba não se encontrando na profissão, porque, afinal de contas, é um investimento financeiro alto, faculdade de medicina é um valor elevadíssimo, fora os agregados em volta, que são moradia, alimentação, etc., né? Isso nem se fale. As necessidades básicas, além do tempo e do emocional investido nisso, que a formação acadêmica do médico ela é muito longa, ela é praticamente uma vida. Gente, espero estar junto com vocês num próximo OftalmoCast. Um grande abraço a todos, sejam sempre nossos convidados.